Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Boa noite, Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes, Deus abençoe a todos os nossos irmãos através da internet, e nós vamos ler a preciosa palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios 11, todos têm aí? Amém? Diz assim: Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportar-me porei ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pai querido, pedimos a ajuda do Senhor nesta noite, para aprendermos um pouquinho mais com a sua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor venha operar, Pai, naquele que fala e naquele que ouve, Senhor. Que o Senhor seja glorificado em tudo que vai ser falado, Pai. Que o Senhor tome o controle dos nossos lábios, do nosso coração, da nossa mente, para que de forma alguma venhamos a acrescentar ou tirar da sua verdade. Queremos pregar a pura palavra para a tua igreja, pois esta igreja é a pura palavra do Senhor. Nos ajuda a permanecer na Escritura, na mensagem do dia. Ajuda a falarmos só o que o mensageiro falou, Pai. Livra-nos de qualquer tipo de interpretação humana, pois queremos nos conservar puros, Senhor, porque o Senhor é o nosso esposo, o nosso marido, a palavra revelada. Toma cada um aqui debaixo da tua inspiração e unção, Pai, que os teus filhos saiam daqui fortificados, Pai, edificados, Pai, pela tua palavra. Cada irmão através da internet também receba a porção do Senhor nesta noite, pois o pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Está um pouquinho quente, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho nesta noite, seguindo um pouquinho na mesma linha do que temos falado aí anteriormente. E nós vamos falar hoje sobre a noiva pura da palavra, a noiva pura da palavra. A noiva, ela é pura porque foi tirada de algo que é puro. A Bíblia diz que você não tira nada puro daquilo que é imundo. Você não tira pureza da imundícia, você só tira a pureza daquilo que é puro. Então, para você ter uma noiva pura, você precisa ter um marido puro, porque a noiva, ela é tirada do marido. Para você ter uma igreja pura, você precisa ter uma palavra pura. E o apóstolo Paulo está aqui dizendo sobre esta noiva, Ele estava preparando e zelando pela noiva de Pentecostes, aquela noiva pura do Pentecostes. Ela foi tirada da pura palavra da cruz do Calvário. Só se teve uma noiva pura no Pentecostes porque você teve a pura palavra de Deus manifestada. Jesus Cristo foi e é a pura palavra de Deus manifestada.
Então, aquela noiva do Pentecostes, ela era pura, porque ela saiu de um marido puro. Cristo é a essência da pureza de Deus. Cristo é a pura palavra de Deus. A noiva do Pentecostes era a pura palavra de Deus. E hoje, nós cremos ser hoje a pura palavra de Deus, porque também saímos de Cristo, o marido, a palavra revelada. Amém? Então, aquela noiva do Pentecostes, para que ela fosse pura, ela tinha que sair de Cristo. E Paulo estava preparando esta igreja, uma mulher pura, para que Cristo se casasse com ela. Para isso, Paulo, ele manteve a palavra de Deus, para que aquela igreja fosse tocada só pela palavra. Aquela noiva do Calvário, ela foi mantida, ela foi cuidada, ela foi zelada pelo apóstolo Paulo, para que aquela igreja de Pentecostes não conhecesse outra doutrina, não flertasse com outro homem. Assim deveria ter permanecido aquela igreja do Pentecostes, que era a pura palavra extraída da costela de Cristo na cruz do Calvário. Enquanto aquela igreja se mantivesse só com o puro fundamento do Evangelho, e com toda a palavra que era Cristo, de onde ela foi tirada, aquela igreja do Pentecostes, ela seria pura, virgem, sem mancha, sem mácula, intocada por qualquer doutrina ou interpretação do homem. Aquela noiva da cruz do Calvário, que saiu da costela de Cristo, como o irmão Brano ensina, ela foi vestida com a palavra. Porque a vestimenta da palavra, ela cobre cada um de nós, seja rudimento, ou seja mistério do livro do Apocalipse. A palavra de Deus, ela é vestimenta para a igreja. A igreja que não tem a palavra, ela está nua, ela está despida, e uma mulher nua, despida, é uma mulher imoral, é uma mulher que não é pura, é uma mulher que não tem caráter. A única forma da igreja permanecer pura, sem nenhum olhos de cobiça sobre ela, é ela ser coberta, vestida com modéstia pela palavra. É assim que uma mulher, seja donzela, seja senhora casada, é assim que ela permanece pura para o seu marido. É assim que a igreja permanece pura para Deus, para Cristo, quando ela permanece vestida, sem mostrar o seu corpo, a sua nudez. Você sabe que a noiva que Deus vem trazendo através das eras, Deus vem cobrindo a nudez da igreja com a palavra. Porque lá em Niceia, aquela igreja que era a pura palavra, ela foi contaminada, despida, deflorada em Niceia. Ela se perdeu, ela caiu. Assim como Eva ali atrás. Nós vamos entrar nisso mais para frente. Mas eu quero me ater um pouquinho nisso aqui. Paulo, ele era como um pai, como um pai que prepara a sua filha, uma moça virgem, para entregar a um homem. Deus fez assim com Adão. Deus preparou para Adão a Eva. A Eva era pura e intocada. A Eva era imaculada, pois Deus tinha tirado ela da palavra falada que era Adão. Adão foi a pura palavra falada de Deus. Quando Deus colocou Adão na terra, Adão era a pura palavra falada de Deus. Deus pôde tirar uma Eva pura de Adão, porque Adão era puro. Por isso a Eva era pura, Eva tinha moral, Eva tinha decência, ainda que nua, mas inocente. Ainda que nua, mas inocente, ela era inocente. Adão era inocente, Eva
era inocente. Aquela dispensação do jardim do Éden foi a dispensação da inocência, aonde se tinha pureza em Adão e Eva. Então Deus, como um bom pai, preparou a filha Eva para que ela fosse entregue a Adão, uma virgem casta, pura, intocável, porque é assim que a mulher permanece pura, intocada. Ainda que ela seja mulher de um homem só, ela continua pura. A mulher pura é aquela que tem um marido só. A mulher pura é aquela que anda com decência, com moral, que não expõe seu corpo para a cobiça dos homens. E quando nós falamos disso, nós temos que pensar na igreja, né? Porque a igreja, ela é tipo, né? A igreja, ela é tipo da noiva de Cristo, né? E o homem é tipo de Cristo, a palavra para a igreja. Então a moral de Eva permaneceu pura enquanto ela não foi tocada por outro homem, pela serpente. Ela era para permanecer pura porque ia ser entregue a Adão, um marido puro da palavra de Deus. Mas quando Eva se afastou do marido e deu ouvidos, ela flertou com a serpente, deu ouvidos à serpente, a serpente a enganou, a corrompeu, e ela perdeu toda a sua pureza e toda a sua moral, porque a moral de uma mulher está na sua pureza, a moral de uma virgem está na sua pureza. E ainda que ela se case, o profeta ensina isso, ainda que aquela virgem se case, ela permanece pura e virgem para o seu marido. Para Deus, ela é pura e é virgem. Para o marido, ela é pura e é virgem. Mas no instante em que ela flertar com outro homem, ela perde toda a sua pureza, ela perde toda a sua moral. Deus deixou desta forma, porque Eva era o tipo da igreja, como cada mulher também é tipo, né? E todo homem é tipo de Cristo. Eva era para ser só de Adão, porque Cristo, Deus, Cristo, tinha isso na sua mente. Você sabe que tudo que é expressado na terra é um tipo do que estava na mente de Deus e do que Deus queria para si, né? Quando ele fez o homem espírito, é porque ele era espírito. Quando ele colocou o homem em carne, é porque ele queria ser carne. Quando ele deu para Adão, Eva, uma noiva, é porque ele queria uma noiva. Tudo é tipo do que Deus queria. E o que Deus queria para ele, ele dá para o homem. Deus queria uma esposa pura, santa, intocável, imaculada. Ele dá para um homem. Quando um homem se casa dentro da vontade perfeita de Deus, Deus dá para o homem uma moça pura, virgem, intocada. Porque ele, Deus, tem este caráter, e ele quer que seus filhos tenham este caráter. Quando ele deu aquele caráter para Eva, é porque ele desejava que as mulheres também tivessem este tipo de calibre, de caráter. Mulher de um só homem, mulher pura, santa, para um só homem. Então todo homem, irmãos, vem com isso, essa característica de Deus. A gente falar de pureza. Então veja, todo homem vem com esta característica, que Deus teve, esta virtude, esta moral, Ele coloca no homem, para que o homem também seja como Cristo, marido de uma só mulher. Cristo é marido de uma só igreja, tá certo? E esta igreja não pode ser tocada por outro homem, ela tem que ser pura e virgem só para Ele. A moça que o homem, tipo de Cristo, ou jovem, escolhe, tem que ser como a igreja, pura e imaculada, virgem, só para Ele. Porque aquela moça, aquela mulher, ainda que ela tenha muitos filhos, para Deus e para o homem, ela vai permanecer pura. É assim como a igreja.
A igreja, ela se casou com Cristo, a palavra revelada, mas ela permanece pura, porque só foi tocada pela palavra, nenhuma doutrina do homem tocou ela. Ela é pura porque ela é dedicada à palavra. Nenhum homem a cobiça porque ela tem vestes decentes da palavra. Porque não adianta a mulher ser pura e andar indecente, tá certo? Não adianta a igreja ser santa e não ter a palavra. A mulher, ela precisa ser pura, virgem, mas tem que andar decente, porque se a mulher, ela, ainda que seja pura e virgem, anda indecente, o profeta diz que ela é culpada de cada adultério, de cada homem que olhar para ela e a cobiçar, ela é culpada de adultério, e ela, perante Deus, ela não é mais pura. O profeta diz, ela pode chegar lá no dia do juízo e dizer, eu nunca tive marido, eu nunca tive homem na minha vida, mas ela andou de tal forma que os homens a cobiçou, ela andou de tal forma que fez com que os homens a cobiçassem, por isso ela não resguardou a sua moral, a sua decência. Assim, a igreja deve guardar a palavra, porque a palavra é vestidura, a palavra é a roupa dela, a palavra é a decência dela, né? E não é roupa transparente, feita de folha de figueira, porque é isto o que as denominações representam para Deus. Quando Eva viu que estava nua e Adão, a Bíblia diz que eles fizeram para si aventais, coseram folhas de figueira. O profeta diz, isto é o tipo da organização religiosa, que fez para si uma doutrina humana, uma doutrina interpretada pelo homem, uma roupa transparente, que não cobre a nudez. E não adianta a mulher usar vestes compridas, se usa uma veste apertada. O profeta diz que as mulheres, elas não conseguem andar sem pecar, porque ainda que use uma roupa comprida, apertada no corpo, fazendo com que cada homem a cobice. Por isso a necessidade dela ter pele de cordeiro, pele da palavra, porque a pele, o couro não é transparente. Por isso Deus desceu, tirou aquelas folhas de figueira, aquela interpretação do homem, aquela doutrina errada de Eva e de Adão, porque era um tipo, e matou um cordeiro, o tipo da palavra. Tirou sangue para perdoar o pecado, e do couro daquele cordeiro fez vestes ensanguentadas para Adão e Eva, para cobrir a nudez. Amém? Então, a mulher pura, virtuosa, de caráter, ela se guarda só para um homem, aquele que será o seu marido único, se ela é uma mulher virtuosa, porque Deus tem uma mulher assim. E quem faz parte, quem compõe esta igreja, esta mulher virtuosa que é de Cristo, somos nós. Cada um de nós, homem, representa Cristo neste casamento de Cristo. Cada mulher, cada membro de igreja, moça, mulher casada, representa esta igreja virtuosa. E como que você representa? Assim como a igreja em cada era foi vestida com a palavra do dia, assim a igreja, ela se veste com a doutrina da palavra. Amém? Então Paulo, ele temia que acontecesse como aconteceu com Eva. Como a serpente enganou Eva e a corrompeu, tirando a sua pureza, o apóstolo Paulo diz que ele temia que de alguma maneira esta noiva pura do Pentecostes também fosse violada, tocada, deflorada e perdesse, né, a sua pureza, tomando doutrina do homem, tomando alguma coisa feita pelo homem, fosse corrompida. Nós sabemos que isto aconteceu em Niceia, né? Constantino foi esta serpente que enganou aquela igrejinha pura do Pentecostes. Paulo, como um pai, estava preparando uma moça para entregar a um homem de caráter. Paulo preparava aquela noiva para entregar a Cristo. Mas antes que Cristo a tocasse,
Antes que Cristo a tomasse no final da era de Laodiceia, ela foi corrompida pela serpente Constantino, né? Ela foi deflorada, foi tirada toda a pureza daquela igreja, por causa de uma doutrina errada, ou por causa de várias doutrinas erradas, né? Você sabe que a igreja de lá para cá, ela não pertenceu a um só homem, ela pertenceu a vários homens. A igreja tem passado na mão, esta igreja que caiu em Nicéia, ela tem passado na mão de tantas doutrinas erradas, como as mulheres de hoje, elas passam na mão de tantos homens. E quando nós olhamos, o profeta diz, o quadro das mulheres é o quadro da igreja. Assim como a igreja tem tido tantos homens, doutrinas erradas, assim a mulher também tem feito isso. Então, como um pai hoje guarda e prepara sua filha pura virgem, esperando encontrar um homem, um moço de caráter, para honrá-la, né? Este é o propósito, né? Mas você sabe hoje como é difícil você achar uma moça pura virgem. Se você olhar o quadro do mundo hoje, o profeta diz que é como procurar agulha no palheiro. Isso em 1965, 63. Era como achar agulha no palheiro. Agora você já pensou hoje a situação do homem e da mulher? Como é difícil você achar uma cristã de calibre, de pureza, de santidade. Mas não é só moça, não é só as moças, as mulheres. Hoje está difícil de achar homem de caráter, homem de hombridade, homem que se veste como um homem, homem que fala como homem, homem que age como um homem. Quando falo homem masculino, falo de um homem de caráter cristão, porque o profeta diz que músculo e força não é característica de um homem de valor, é caráter. Estamos falando de caráter. Você pode ter força, músculo, quanto for, se você não tiver caráter da palavra, para Deus nada serve, para Deus nada vale, e não deve valer para uma mulher que está procurando um homem, uma moça que está procurando um rapaz. Ela não quer músculos, ela quer caráter cristão, que a honre, que cuide dela, que proteja ela, que trate ela como uma princesa, uma donzela. É isto o que uma verdadeira cristã procura. E o verdadeiro homem hoje, másculo mesmo, ele está atrás de uma que é feminina, delicada, uma que a respeite, que a honre, que a reverencie, porque é isso que Cristo procura na igreja. Cristo não vai casar com uma que não respeita ele, uma que empina o nariz para ele, uma que não o obedece. Não. Assim, o homem que tem o caráter de Cristo, ele faz a sua escolha por uma, como Cristo escolhe sua igreja, um homem escolhe sua mulher, e como uma mulher também escolhe o marido, a igreja escolhe também, a verdadeira igreja, esta noiva pura, ela escolhe só a palavra é o marido da igreja, amém? Então é aquela raridade se você achar. Há mais moças, né? É uma de 1 milhão, né? Uma de 1 milhão. Como disse o Salomão, né? Ele procurou entre as milhares, não achou uma. Entre os homens ele achou um, Cristo. Então as moças de hoje, se elas não foram tocadas pelo homem, elas foram tocadas pelos olhos dos homens, porque elas não têm decência para se vestir. Assim, você pode olhar para a igreja, ela está nua, despida, e assim como você vê nas mulheres uma verdadeira striptease lá fora, você pode olhar para a igreja, ela fez striptease da palavra, tirou toda a roupa da Bíblia, que era para vesti-las. As igrejas ficaram nuas, ela não tem veste da palavra, assim como as mulheres lá fora estão nuas.
Porque o profeta sempre comparou. Você quer saber como está a situação da igreja? Não da noiva, não dessa que é eleita, da igreja. Porque há as mulheres, né, e há as cristãs. Há as igrejas e há a noiva. Veja a responsabilidade que eu e você temos de fazer parte desta que é pura, desta que é imaculada, desta que não faz striptease da palavra, que não larga a palavra, que não despe da palavra, dessa que honra a palavra, que é o seu marido, dessa que não se rebela contra o seu marido, dessa que se submete à palavra, porque ainda que essas mulheres sejam virgens, elas não são puras pelo seu modo de vestir, né? Seminuas. Então, os tipos de mulheres é o tipo das igrejas, o profeta ensina isso. E é difícil, olha, assim como é difícil você achar uma moça pura, virgem, é difícil você achar uma igreja hoje que é pura, que é virgem. A escassez das moças, a escassez dos moços verdadeiros, é como procurar agulha no palheiro. E é tipo, porque é num tempo desse que você não acha mais uma igreja submissa à palavra, né? Hoje você não acha mulher submissa ao marido, né? Elas nunca encontrarão felicidade sem se submeter à liderança do homem. Elas acham que isso é machismo, né? Mas elas estão procurando coisas fora da palavra. A mulher só vai encontrar felicidade quando ela encontrar um homem que a cuide, que a ame, que a respeite. E o homem só vai encontrar felicidade também em uma mulher que o reverencie, que cuide dele, que permaneça ao lado dele, sem tomar autoridade sobre ele, porque é tipo de Cristo e a igreja. Os tipos de mulheres é o tipo das igrejas. Então é difícil você achar uma igreja hoje que tenha a palavra pura, né? Eu só conheço uma, Apocalipse 10, do 8 ao 11. Esta é a única pura, porque foi tirada da palavra pura. Não existe mais nenhuma igreja que tenha pureza, porque todas foram tocadas por vários homens, por várias doutrinas. Você não acha igreja pura. A Bíblia chama aquela do Pentecostes que caiu em Niceia, a grande prostituta. A grande prostituta. E você pode perceber que uma prostituta, ainda que ela seja suja, imunda, ela dá luz a uma filha virgem. A igreja católica era uma prostituta, mas deu luz a Lutero, que no seu tempo era um pedacinho da noiva pura virgem. Lutero morreu, ela se contaminou. Agora, a igreja católica, ela é meretriz, ela é prostituta, mãe de todas as meretrizes. A igreja católica teve vários homens tocando-a, doutrinas erradas, pensamentos humanos, interpretações de homens, porque é isto o que é o adultério da igreja católica. Então, assim como as moças passam na mão de muitos homens hoje, a igreja também tem passado na mão de todo tipo de doutrina errada, que não é a palavra. Prostituta, meretrizes, é o tipo das igrejas. Então Deus tem moças puras, virgens. É difícil, o profeta diz, mas Ele tem. Para você achar hoje uma igreja pura, assim como é difícil você achar uma moça hoje pura, assim como é difícil você achar um homem que representa a palavra, é difícil você achar uma moça pura, intocada. É difícil você achar uma igreja hoje que não tenha vários maridos controlando ela,
vários homens a tocando, várias doutrinas governando ela, porque isto é o que é a doutrina. A doutrina das igrejas que não é a palavra, é o adultério espiritual que elas cometem, porque quando a igreja rejeita a palavra, ela tem que tomar outro marido. Quando a igreja rejeita Cristo, ela tem que tomar uma interpretação errada, ela tem que ser tocada por outro homem, porque as mulheres não ficam sem marido, sem homens. Maridos não, elas não ficam sem amantes. Assim como as igrejas que rejeitam a palavra hoje, não fica sem uma doutrina errada. No instante que você rejeita a palavra, que é Cristo, o marido, você tem que receber outra doutrina errada, que é o seu marido. Então eu só conheço uma, que é pura, que é intocada, que só tem um marido, Cristo. E esta é Apocalipse 10, do 8 ao 11. Ela é a pureza que Deus tirou ali da palavra revelada, que é Apocalipse 10, 7. Nós vamos chegar lá ainda, se der, né? Mas vamos devagarzinho aqui. Então, como é difícil hoje você achar uma igreja que pregue a pura palavra. Eu só conheço uma igreja que prega a pura palavra. Está representada em João. Apocalipse 10, do 8 a 11, é a noiva de Cristo, é a única que tem a pura palavra, é a única que tem um só marido, a palavra revelada, e que não foi tocada por nenhuma doutrina errada. Veja que Deus veio preparando ela, esta noiva, que eu e você fazemos parte. Deus vem nos guardando, porque se você, o homem e a mulher, faz parte desta que é pura, intocada, nós representamos ela em nossas vidas. Então nós somos representantes desta que é pura, só fomos tocados pela palavra, só a palavra entrou em nós, não temos nenhum tipo de flerte com doutrinas erradas, tá certo? Se existe hoje pastores que deixaram uma verdadeira doutrina desta noiva pura e eleita, é porque eles não foram predestinados e nem preparados, porque do contrário, eles não teriam sido hoje tocados por uma doutrina errada. Pastores hoje que não ficaram com a pura palavra de Apocalipse 10, do 8 ao 11, que é a mesma palavra de Apocalipse 10, 7, Deus não os recebeu como parte desta noiva pura. Eles foram tocados por uma doutrina errada, por um marido que não é a palavra. Porque o mensageiro que representa a noiva veio trazer para nós a palavra revelada do esposo. Por isso Apocalipse 10, do 8 a 11, representa esta que é pura, tocada só por Cristo, a palavra revelada. O irmão Brana, ele também foi um dos que preparou, né? O irmão Brana também tinha um ministério como o de Eliezer. O profeta comenta sobre isso. Deus mostrou para ele que ele tinha esse ministério, de preparar também esta igreja do último dia. E o irmão Brana foi fiel em vestir esta igreja com a palavra. Se nós fazemos parte desta que foi possuída pela palavra, nós fomos predestinados, preparados para sermos pura e virgem para Cristo. Então vivemos hoje no tempo mais terrível, de escassez de moças puras, de mulheres castas, honestas, verdadeiras. Vivemos na escassez de igrejas que não tem um só marido. Veja, nós temos hoje, como nós falamos, a igreja como as mulheres se despindo, igrejas todas fora da palavra, sem as vestes nupciais, sem as vestes da palavra. Então, mulheres, hoje, a verdadeira mulher
hoje está escassa. Aquela senhora, mulher de um só marido, está escassa. Aquela moça pura, virgem, está escassa. Como as igrejas, você não encontra igrejas bem vestidas. Você não encontra igrejas dominadas por um só homem, a palavra. Você não encontra mulheres hoje dominadas por um homem só, ela tem vários homens. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, e o irmão Brana diz que Jesus teria uma que seria pura, intocável, seria só de Cristo, só da palavra. Então nós devemos estar honrados por pertencermos, a esta noiva. Então o profeta diz que elas estariam assim nos últimos dias, igrejas sem doutrina, sem a roupa da palavra, fornicárias, adúlteras, como as mulheres. As igrejas hoje agem como se não existisse a palavra para governar elas. As igrejas, elas abandonaram o domínio da Bíblia, da palavra. Assim como as mulheres, elas agem como se não tivessem maridos para dominá-las, para controlá-las. Você tem hoje pastores em cima de púlpitos, frouxos, covardes, como o profeta disse, que não tem coragem de cobrir suas igrejas com a palavra. Assim como você tem homens hoje também. O profeta diz que homens que deveriam estar usando anágua no lugar de calça, porque não tem domínio sobre sua mulher, não governa a sua casa. Pastores, ministros que não governam a sua igreja, não tem coragem de cobrir a nudez da sua igreja com a palavra do dia. Homens que não governam suas mulheres, pastores que não governam suas igrejas. Mas veja, irmãos, é na escassez, não é assim? É na escassez da pedra valiosa que ela vale mais ainda. Você já percebeu que as pedras valiosas, quanto mais escasso o produto, mais alto fica o valor? Basta faltar determinado produto, que aquilo fica caríssimo. Assim é uma mulher de valor, assim é um homem de valor. Aquelas pedras, diamante, safira, esmeralda, carbúnculo, ou seja, aquelas pedras que o profeta menciona, é difícil você achar uma, não é? Quando você acha, o valor é lá em cima, é um valor incalculável. Assim é hoje, está difícil de achar uma mulher, uma moça, que é uma pedra de valor, uma esposa, que como disse o Salomão, uma esposa genuína, verdadeira, que o seu valor exceda ao de muitos rubis. É assim que Salomão falou, porque uma esposa hoje, casta, dominada pela palavra, pela Bíblia, que honra o seu esposo, que permite o seu esposo dominá-la, dirigi-la, cuidar dela, que honra a ele, isto aí é uma pedra valiosíssima. A Bíblia diz que excede aos valores dos muitos rubis. Assim é o valor das cristãs, das senhoras casadas, que ainda que casada com um só homem, permanece pura para o seu marido, pura para Deus. Então é necessário, a escassez, para que o valor aumente. Você já pensou a valiosidade de uma moça hoje, um moço que acha uma moça, que é cristã, que tem caráter cristão, que ama a palavra, que se veste decente? Isso aí é uma joia rara, preciosa. Se você encontrar uma, não perca ela. Da mesma sorte é para uma moça hoje encontrar um varão, másculo, homem, verdadeiro, que a ame, que a honre,
que tenha a palavra como cabeça dele, para que ele seja cabeça dela. Está difícil achar homens, que cortam o seu cabelo como homem, que coloca sapato de homem, que veste calça de homem. Você não vê isto mais. Até as lojas, está difícil você achar uma calça de homem hoje. Está difícil você achar um sapato de homem hoje. Porque a própria sociedade pede roupas desse tipo. Roupas de homens apertadas. Sapato cor-de-rosa, como diz o profeta. Homens usando sapato cor-de-rosa. Mulheres usando botas como homem. Olha, irmão, a escassez de homem genuíno cristão chegou no seu ápice. Escassez de mulher honrável, de moça pura, chegou no seu ápice. A escassez de esposas fiéis aos maridos acabou. Se você tem uma, dê valor nela. Se você tem uma, cuide dela, respeite ela, ame ela, porque não existe mais, irmãos. É raridade. É como a esmeralda, é como a pérola, é como os rubis. Viu? Muito difícil de encontrar. Mas Deus tem para os seus filhos e para as suas filhas, um tipo de Cristo com a igreja, porque Deus deseja que nós sejamos assim, amém? Eu vou entrar aqui um pouquinho mais nestas mensagens, se Deus permitir. Então veja, a noiva pura da palavra. Nós vamos voltar um pouquinho lá em Eva. Eva era uma noiva pura, que foi tirada do noivo Adão. Que era, como já falamos, a pura palavra falada de Deus. Se existiu uma Eva pura, é porque teve um Adão puro, da qual esta pura esposa foi tirada. Deus só pode tirar uma noiva pura para Adão, depois que Adão, sendo uma teofania, foi colocado em carne. Deus não tirou Eva de Adão quando ele estava numa teofania. Deus só pôde tirar quando aquela teofania foi colocada em carne. Veja que isto é um quadro e um tipo de que Deus só poderia tirar esta noiva pura do último dia quando a palavra estivesse em carne. Você não tira a noiva quando ele é anjo forte. Você não consegue tirar, é uma teofania. Você só tira a noiva quando esta teofania desce numa carne, que é o Adão do último dia, a noiva do último dia. Isto é tipo. A noiva do Calvário só pôde ser tirada quando o Filho de Deus se tornou filho do homem. Amém? Enquanto ele era filho de Deus, o Espírito Santo, não se tem noiva para Deus. Porque, como nós falamos aqui a princípio, Deus só pôde tirar Eva, a pura esposa, quando Adão foi feito a pura palavra carne. Quando Adão foi formado da terra de 16 elementos do barro, foi que Deus pôde tirar Eva. Se Deus fez assim com Adão, é porque ele também faria isto com ele mesmo. Ele tinha em sua teofania, ele tinha em seu espírito, em seu ser, a noiva feminina, os eleitos e eleitas que compunham a sua esposa. Assim como Eva estava em Adão, nós estávamos em Deus. Assim como Eva só foi tirada depois que Adão se fez carne, assim a igreja do Pentecostes e a do último dia só podia ser tirada quando Deus se fizesse carne.
Dá para você ver a noiva do último dia? Enquanto Cristo era filho de Deus, não se tira a noiva do filho de Deus. A noiva foi tirada do filho do homem, o filho de Deus em carne. A teofania de Deus revestida de 16 elementos, Cristo. Então, Adão, como cada filho, foi feito primeiro uma teofania, um corpo palavra, um homem espírito. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós também fomos feitos um corpo palavra, porque filho de peixinho, peixinho é. Bom, irmãos, os irmãos entenderam porque existe uma noiva que não vai cair? Existe um povo que é a palavra não cai. Se você foi a palavra em uma teofania, quando nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, você vai entrar num corpo caído aqui, mas você não vai cair. Você é um redimido dentro de um corpo caído. Este corpo caído vai ser transformado, tá certo? Mas o que mantém este corpo em pé, fazendo deste corpo puro, santo, um tabernáculo para Deus, é o Espírito da palavra que habita dentro de nós. Amém? Esta palavra que domina o nosso coração, domina a nossa vida, nos mantém puros, nos mantém limpos pelo sangue, para que sejamos tabernáculo de Deus nesta terra, e representemos esta que é pura, que é santa, a esposa do Cordeiro. Olha, irmão, e assim como é difícil achar uma esposa para os homens hoje, uma moça pura para os homens hoje, você pensa que foi fácil para Deus ter uma hoje, uma esposa pura hoje para Ele? Por isso você não se engane, né? Não se engane da escassez de homens e mulheres que compõem esta noiva, porque são poucos, é 1 de 1 milhão, né? É uma igreja como uma agulha para ser achada num palheiro de denominação. Você imagina o tanto de denominação que existe. Você tem denominação e igrejas como palha, tá certo? E Deus, teve que fazer isto para achar esta que é como uma agulha no palheiro, 1 de 1 milhão. Você deve se sentir feliz por você fazer parte desta. Amém? Então vamos seguir mais um pouquinho, que o horário já está dando e nós vamos continuar amanhã, tá bom? Adão sendo o verbo, um Deus amador, a palavra, só pôde ser tirado uma noiva pura para ele, quando Adão também, o verbo foi feito carne. Você, meu irmão, nesta noite, é como Adão, nós somos como Adão, um verbo encarnado, um Deus menor na terra. Adão era o verbo encarnado, um Deus menor. Deus queria fazer como Adão, Deus queria ser formado do pó da terra, Deus queria ter uma esposa tirada dele, para ele. Como Adão ficou feliz com Eva, Cristo ficou com aquela que foi tirada dele no Calvário. Eva era a pura costela de Adão, Eva era a pura palavra de Adão, ossos dos ossos de Adão, carne da carne de Adão, espírito do espírito de Adão. Eva, ela era a pureza de Adão, né? a parte delicada de Adão, né? Que era para ser entregue na mão do Adão marido. Só Adão era para tocar em Eva. Se Eva fosse tocada por Adão, Eva seria virgem até hoje, para Adão e para Deus. Vou ler aqui uma mensagem, nós vamos encerrar nesta mensagem, tá bom? Olha,
51, a semente não herdará com a palha. Pois, quando Deus separou Adão, ele era os dois. Encontramos que, para começar, Adão era espírito. Ele fez o homem à sua imagem, porque Deus era espírito. O que aconteceu depois? Deus veio de espírito a um corpo teofânico. O que Deus fez quando criou o homem? Trouxe o homem de espírito a uma teofania. Criou ele macho e fêmea. E então, Gênesis 2 em diante, ele criou o homem. O profeta diz que toda mulher é parte de um homem. A mulher foi feita para o homem, não o homem foi feito para a mulher. Gênesis 2 em diante, ele criou o homem do pó da terra. O homem foi feito à imagem de Deus. Deus é espírito. Por isto, ele é um homem espírito. E quando ele se tornou homem, carne animal da terra, ele está mostrando, retratando aqui a noiva. Amém? Se o povo da mensagem cresce na Bíblia, nos tipos da Bíblia, eles veriam que para se extrair hoje uma noiva pura, Cristo tinha que estar em carne. A palavra, o verbo, tinha que estar em um corpo de carne, porque é tipo. Como se teria hoje uma noiva, depois que ela caiu no Pentecostes, como se teria uma noiva pura hoje, se a pura palavra, toda a palavra, Cristo não fosse manifestado em carne? Veja, ele não pegou e fez outro ser, mas ele tomou parte de Adão, a criação original. Veja, tomou dele uma costela do seu lado e tirou o espírito feminino. O profeta disse que o espírito masculino de Adão, porque Adão era um homem perfeito, a parte masculina de Adão não permitia que aquele espírito feminino que estava nele se manifestasse. Porque Deus sabia, ele ia tirar aquele espírito feminino de Adão e colocaria em Eva. Veja, tomou uma costela do seu lado, tirou o espírito feminino de Adão, deixou o espírito masculino aí, e colocou na parte feminina. Portanto, parte de seu espírito, parte do seu corpo, carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Amém? Assim é a esposa de cada homem, tá certo? Ela faz parte de você. Palavra de sua palavra, vida de sua vida. É assim que é a noiva com relação a Cristo. Revelação da sua revelação. Amém? Amém. Veja que a noiva, ela é tirada do mesmo versículo, do mesmo capítulo. A noiva é versículo do mesmo capítulo, porque Apocalipse 10 é Cristo, o sétimo selo. Apocalipse 10, do 8 a 11, é os versículos que são tirados deste capítulo, que é o esposo, a palavra revelada. Apocalipse 10, do 8 a 11, é revelação da revelação de Apocalipse 10. Não tem diferença nenhuma, diz o profeta. Ela é ele é ela. Amém? Continuaremos amanhã. Senhor nosso Deus, queremos agradecer, Pai, o Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, por sua palavra, pela oportunidade que temos, Pai, de fazer parte desta que é pura, desta que é, ó Pai, a esposa do Cordeiro. Que o Senhor nos ajude, Pai, em nossas vidas, representar esta esposa, Pai, da melhor forma, Pai, amando a palavra, se submetendo à palavra, honrando a palavra, Pai, ficando com a palavra só, Pai. Em nome de Jesus, que cada irmão, cada irmã possa refletir em sua vida, Pai, que nós fazemos parte de uma noiva pura,
sem mancha, sem ruga. Só temos um marido, que é a palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.